Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, dependendo do horário. Hoje estamos aqui com um conteúdo bem diferente, mas que todos vão gostar. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo com uma das pessoas mais importantes aqui dessa escola, uma professora que me ajudou muito no meu processo de criação e é uma convidada ilustre para a gente. Pode se apresentar, Raíssa. Então, meu nome é Raíssa, eu sou professora de matemática, STEAM, Personalize e também de empreendedorismo aqui no SESI CE 381. Como eu disse, ela foi muito fundamental na minha criação, pois tivemos aulas boas sobre empreendedorismo, onde pude me desenvolver de várias formas. E hoje estamos aqui para dar uma aula para vocês, né, vamos dizer assim. E professora, conta para eles como é dar aula na rede SESI primeiro, pra gente. Bom, aqui na rede SESI, diferente de outras redes que eu trabalhei, né, a gente tem uma gama muito grande, principalmente de materiais, uma infraestrutura, de profissionais que auxiliam a gente na hora de preparar uma aula, de fazer palestras. Então eu acho que na rede SESI a gente tem uma gama de possibilidades para dar uma excelente aula. Então vamos lá, gente. Ouvindo o que ela falou, vamos puxar um gatilho sobre o empreendedorismo, que é o que a gente quer tratar no podcast de hoje. Professora, o que geralmente motiva uma pessoa a se tornar um empreendedor? Bom, aí depende muito da pessoa, né? A maioria quer se tornar empreendedor para ter uma renda maior e principalmente se tornar o próprio chefe, né? Muitos, quando vão trabalhar no CLT, na carteira registrada, tem dificuldade de ter alguém dando ordem, de ter alguém mandando. E aí ele quer se tornar empreendedor tanto pela renda quanto de ser seu próprio patrão. Sim. Então, professora, a partir da gente ter uma ideia de querer empreender, quais são os principais desafios enfrentados por essas pessoas? Bom, inicialmente, acho que a questão financeira é o principal desafio, né? Ter um dinheiro hoje em dia para você dar entrada no seu negócio, para você começar o seu negócio no zero, eu acho que é a principal dificuldade, principalmente dos brasileiros, né? Sim. E como funciona para validar uma ideia? Tipo, eu tive uma ideia de querer empreender, que nem me deu uma vontade de empreender. Eu tive uma ideia, como que eu faço para validar ela, para lançar em algum lugar? Bom, primeiramente fazer uma análise de mercado. O que seria análise de mercado? Você olhar para a sua cidade que você vai lançar o seu empreendimento e ver se aquilo é válido na cidade. Por exemplo, na cidade onde a gente mora, abrir, por exemplo, uma lanchonete é algo que complica demais, porque a gente tem vários tipos de lanchonete, de tipos de lanche que vende na cidade. Então, quando você tem uma ideia, você olhar para o mercado, será que está sobrecarregado? Será que não? Será que vale a pena lançar essa ideia no mercado aqui de José Bonifácio, por exemplo? Ou se não, será que eu vou ter público para isso? Porque não basta você lançar uma ideia diferencial no mercado, você tem que ver se você tem público suficiente para aquilo. Então, pensando nisso, professora, eu quero abrir algo que já tem na minha cidade. Nem, vamos colocar que nem você usou a ideia da lanchonete. Eu quero abrir uma lanchonete. Como o meu diferencial pode atrair mais pessoas? Como o diferencial influencia no meu potencial de vendas? Aí vai também da análise do mercado. Então, por exemplo, eu vou abrir uma lanchonete, por mais que tenha uma sobrecarga na cidade, você tem que ver o que vai atrair mais clientes. Qual que é o seu perfil de público, o seu perfil de cliente? Então, por exemplo, tem cidades que o que atrai um cliente é o desconto, outros é você agregar um produto junto, por exemplo, compre um cachorro quente e leve um refrigerante. Então, tudo vai depender da clientela que você tem. Se é uma clientela, por exemplo, de um nível financeiro mais baixo, a questão do desconto, do cartão fidelidade, que ele vai ganhar algo gratuito, é uma coisa que vai chamar muitos clientes. Então você tem que ver a ideia do diferencial não só do produto, né? De você ter um produto bom, de você ter um produto diferencial no mercado, um lanche diferente no mercado, mas também a questão financeira para atrair a clientela. Professora, agora você com todos esses anos de professora numa rede muito renomada, você acha que qualquer pessoa pode empreender ou precisa de um perfil específico? Bom, acho que precisa de um perfil, porque assim, não basta eu ter uma boa ideia, não basta eu querer ser empreendedor, eu preciso ter um perfil empreendedor. O que seria basicamente um perfil empreendedor? Aquele que tem a ideia, que corre atrás da ideia, que faz análise de mercado, tudo certinho, faz análise da clientela. Então, por exemplo, quando eu falo de perfil, uma pessoa que não gosta de trabalhar com o público, ela já não tem um perfil empreendedor. Porque por mais que você vai ser o dono, vai ser o chefe, você vai ter que uma hora ou outra trabalhar com a clientela, trabalhar com os funcionários, né? Ter um bom relacionamento. Então aquela pessoa que não tem um bom relacionamento
com os clientes, que não consegue trabalhar no meio do público, ela já não tem um perfil de empreendedor. Entendi. Como que funciona? Que nem, igual eu te perguntei, assim, como a gente consegue para ter um diferencial, como que isso pode ajudar? Como que um processo de planejamento, isso pode melhorar no nosso negócio? Bom, acho que inicialmente todo negócio, quando você tem uma ideia de negócio, você tem que fazer o plano de negócio. O que é o plano de negócio? É basicamente todo o planejamento do seu negócio. Desde a criação da ideia inicial, desde a análise de mercado, do público-alvo, porque você tem que ter um foco num público-alvo. Será que seu público-alvo vai ser infantil, adolescente, adulto? Então, de acordo com o plano de negócio, aquele dinheiro que você tem para investimento para abrir o seu negócio, você vai ver se a sua ideia ela pode dar certo ou não. Porque muitos empreendedores, quando vão montar o plano de negócio, eles têm excelente ideia, que é tipo assim, o meu produto vai ser esse, eu vou abrir em tal lugar, eu vou ter tal projeto, só que o dinheiro que ele tem não é o suficiente. E através do plano de negócio, que ele vai colocando todo o gasto, todo o custo que ele vai ter inicialmente, ele vê, será que eu vou ter que baixar o nível do meu negócio? Por exemplo, uma lanchonete, vou começar com todos os tipos de lanche? Talvez não. Talvez o dinheiro inicial que ele vai ter é apenas para começar, por exemplo, vendendo cachorro-quente. Vou abrir uma loja de roupa infantil. Talvez ela não vai conseguir abordar todo o público infantil. Talvez vai ter que começar com uma idade, por exemplo, de 0 a 5 anos, até ter um capital para poder investir mais no negócio. Sim, entendi. Professora, você disse pra gente que um dos principais motivos para a gente não conseguir empreender é a falta de dinheiro para início. Como você acha que a gente pode conseguir esse capital inicial para abrir uma empresa? Bom, a maioria dos empreendedores, principalmente quando tem o MEI, que é o microempreendedor individual, eles buscam por empréstimos em bancos. Eu acho que seria o jeito mais fácil. Você também pode buscar alguém para investir no seu negócio. Você teve uma ideia, apresentar essa ideia para empresários, para outros empreendedores do mesmo ramo, para ver se eles investem na sua ideia. Então, você vai ter basicamente uma sociedade para isso. Em questão de banco, antes de pedir o empréstimo no banco, do valor que você necessita para abrir um negócio, a realização do plano de negócio é essencial. Você precisa saber mais ou menos o dinheiro que você precisa. Porque, por exemplo, você quer abrir um negócio, capital inicial que você precisa é 50 mil. Você não pode ir no banco pedir exatamente 50 mil, porque você precisa ter um dinheiro para capital de giro. Então, geralmente, os primeiros meses do empreendimento aqui no Brasil, eles não geram muito lucros. Ele é basicamente o suficiente para você pagar as contas. Então, você tendo um capital de giro, tanto para repor algumas contas que forem necessárias ou para investir um pouco mais, é essencial. Sim, professora, voltando na questão do planejamento, como um planejamento financeiro ajuda uma empresa? Bom, principalmente eu não falei, né? Inicialmente, quando você tem um planejamento financeiro de eu vou ter um gasto de aluguel com local, um gasto tal com fornecedor, um gasto tal com funcionário, um gasto tal com contas básicas, e você coloca isso na ponta do lápis, você precisa ver se você tem esse dinheiro. Você tem que contar com a ideia que nos primeiros meses você não vai ter um lucro muito grande. Então, você precisa ter um dinheiro para cobrir e ter esse capital de giro. Então, quando você tem tudo isso num papel, a chance de você chegar no final do mês e falar, pronto, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel do meu estabelecimento. E agora? O que eu vou fazer? Então, quando você tem tudo detalhado, a sua questão financeira do seu empreendimento, a chance de você conseguir manter ele é muito maior, porque hoje em dia, dá 2 anos, a maioria dos empreendimentos, se vocês pesquisarem, eles falem. Por quê? Por falta? Por falta de dinheiro ou às vezes por não saber lidar com o dinheiro que está entrando. Exatamente, administrar. Por exemplo, quando você administra uma loja, que você é dono, você tem que ter junto do seu financeiro o seu salário. Então você tem que listar tudo que você vai gastar, incluindo o seu salário. Porque tudo que sobra depois de pagar as contas não é lucro. Uma parte você tem que fazer investimento, outra parte como uma manutenção, por exemplo. Então você tirou o seu salário dali, o que sobra você tem que reinvestir no seu negócio. Sim. O erro de alguns é fazer o quê? Esse mês, depois de todas as contas pagas, me sobrou 10 mil reais. Ele acha que esses 10 mil é o salário dele. Mês que vem sobrou 7, então mês que vem o salário dele é 7. E não é bem assim que funciona nas finanças do empreendimento. Realmente, é o que mais acontece, é isso aí. Professora, agora vamos falar sobre você. Você é uma professora, gosto muito das suas aulas.
como você acha que é o seu perfil de liderança? O seu? Bom, o meu perfil de liderança, eu acho que eu sou um pouco, de acordo com os alunos, brava, né? Um pouco firme, acho que um pouco demais. Também acho. Também acha, né? Mas eu acho que o meu perfil de liderança é o diálogo, né? É saber dialogar e negociar. Eu falo que nem tudo é negociável dentro de uma sala de aula, né? Mas eu acho que se a gente souber conversar, dialogar com o aluno, saber o porquê daquela ação dele, daquela reação às vezes, eu acho que é importante. Porque eu, por exemplo, quando eu não estou num bom dia, nada me atrai, nada é interessante para mim. Talvez o meu aluno também não esteja num bom dia. Então, acho que basicamente o meu perfil de liderança é entender a reação e a ação do outro antes de tomar uma atitude. Sim. Professora, e como é ser professora? Me explica para mim. Bom, eu particularmente eu gosto, né? Gosta? Eu gosto. Eu escolhi a sala de aula quando eu ainda estava no ensino médio. Eu escolhi estar numa sala de aula. A gente tem os desafios diários, né? Por exemplo, às vezes algum aluno com mau comportamento, alguma coisa do tipo. Eu particularmente não tenho tanto problema com isso. Porque se aquele aluno está tendo um mau comportamento na minha aula, alguma coisa está gerando aquele mau comportamento. Eu falo assim, do mesmo jeito que o professor não surta do nada, o aluno também não tem um comportamento do nada, né? Então, é um desafio, é muita cobrança, a gente tem uma burocracia enorme, porque a maioria pensa o quê? Professor, ele só vai para a sala de aula, ele dá a aula dele, ele saiu dali e acabou. E não é assim que funciona. A gente tem toda uma gama muito grande de trabalho fora da sala de aula, que basicamente acho que é o que mais sobrecarrega. Eu falo que dar aula, entrar numa sala de aula, é o básico que a gente faz e não é o que sobrecarrega a gente, como muita gente acha. Eu vejo bastante professores reclamarem sobre a parte financeira. O que você acha? Qual a sua opinião? A minha opinião, assim, sinceramente, a gente não ganha tão mal. Há outras profissões no mercado essenciais que ganham menos. Mas eu acho que pelo tanto de cobrança que a gente tem, o tanto de responsabilidade. Então, por exemplo, eu estou com 32 crianças, eu tenho que ensinar essas 32 crianças, eu tenho que manter o controle de uma sala com 32 crianças. Fora dela, eu tenho aula para preparar, prova para corrigir, relatórios para preencher, burocracias extremas. Então, eu acho que a nossa profissão ainda é muito mal valorizada. Acho que falta uma valorização, e eu falo não só questão financeiramente, mas de reconhecimento profissional mesmo. Sim. Professora, agora já que você falou que você tem que tomar cuidado de 30 alunos por sala, quando você está dando aula de empreendedorismo, quais são as principais características que você nota em um aluno para ele ser um líder? Bom, perfil de liderança. Então, para mim não, no caso, para o empreendedor, o líder é aquele que não manda, é aquele que pega na mão e ensina a fazer. Então, para mim, o líder não é aquele que chega e fala, olha, você vai organizar esse estoque. Ele vai perguntar, e aí, Otávio, você sabe organizar um estoque? Ah, não sabe? Vem cá, eu vou te ensinar, vou te mostrar como que eu quero. Então, basicamente, um líder é aquele que pega na mão, leva com ele e ajuda e ensina a fazer. Não é aquele que só ordena. Então, para ter um perfil de liderança, eu sempre observo no aluno quando ele vai trabalhar em grupo. Então, por exemplo, você mesmo, quando você foi apresentar o seu trabalho em grupo, quando a gente apresentou os negócios montados, você treinou todo o seu pessoal. Cada parte tinha uma fala, uma parte na apresentação. E quando é um líder, é esse o detalhe. Ele vai treinar todo mundo, ele vai ver o potencial de cada um. Então, você viu, por exemplo, que tinha colega do seu grupo que era muito bom para falar. Agora, tinha outro que você viu que era muito bom na parte da apresentação visual. Você vestiu ele todo com o bonequinho. Com o mascote. Com o mascote do grupo, exatamente. Então, ele já tinha um perfil de ser um mascote, era uma pessoa divertida, extrovertida. Editor, tem como colocar aqui na TV uma foto dessa memória que a professora pôde relembrar aqui? Que foi muito engraçado esse dia, gente. Para quem não sabe, a gente foi fazer uma apresentação, acho que de um projeto que a gente teve de empreender. A gente criou meio que um comércio. E foi muito engraçado, a gente acabou colocando um colega nosso para se vestir de Austin, que era o roxo, porque acho que o nosso projeto era Austin. Era sobre uma loja de brinquedos. Isso. E aí
era o Austin, que era, vamos dizer assim, o garoto propaganda do negócio de vocês. Aí a gente colocou um colega nosso para se vestir de Austin, foi muito engraçado esse dia. Aí vocês tiveram a ideia também de levar uma lembrancinha, né? Na época, aqueles difusores estavam muito em alta. Então eu falo assim, ali você foi um líder porque você dividiu o seu grupo inteiro de acordo com o potencial de cada um. Tinha alguns que era muito bom para falar, só que aí você viu, por exemplo, o Austin. Para falar, ele meio que ficava nervoso, mas você falou, não, peraí, ele é uma pessoa extrovertida. Você colocou ele para ser o modelo da sua empresa. Então, esse é o perfil de liderança, é ver o potencial do seu funcionário e investir no potencial dele, não somente ordenar. Ah, você vai fazer isso, você vai apresentar essa parte. Então, o perfil de liderança está muito longe da parte de ordenar, de só mandar. Sim. Professora, antes de encerrar, qual conselho você daria para o público que está assistindo, para quem quer começar a empreender? Bom, acho que o principal conselho é ver análise de mercado. Depois que você fizer uma análise de mercado, que você vê que a sua ideia é válida para o local que você mora, por exemplo, aqui em José Bonifácio, fazer uma análise, qual que é o público-alvo principal aqui? Será que o público-alvo, a maioria é criança? Será que é adolescente, adulto, idoso? Depois de ver o público-alvo, e aí ver a questão das finanças, fazer um plano de negócio todo detalhado. Eu falo que um plano de negócio ele é uma coisa ilimitada, porque você precisa detalhar ponto por ponto do seu negócio. E depois a questão das finanças, né? Ir atrás de um investidor, ou ir no banco tirar um empréstimo, mas sempre com valor um pouco a mais daquilo que você precisa para ter um capital de giro. Sim. Gente, vamos ter que encerrar por aqui, porque a professora também tem que dar aula, tem o horário dela, né? Então, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui assistindo a gente. Quero agradecer a professora. Muito obrigado, professora, por ter vindo. Eu que agradeço, por ter participado Otávio. do nosso podcast. Foi muito legal essa conversa, de verdade. Gostei muito. E para quem gostou aí, gente, deixa o joinha e bora para a próxima. Até a próxima. Tchau, professora. Tchau, tchau. Obrigada.